Olá a todos. Nesse episódio, né, nesse vídeo, eu vou fazer um react, né? Geralmente eu não faço esse tipo de react, mas eu achei interessante, né, as pessoas fazendo. E aqui eu vou reagir a um debate que eu ouvi falar, mas eu nunca tinha assistido, né? Eu comecei a assistir o debate, né, o início do debate. E eu comecei a ficar um pouco entediado, né? Porque não há nada de novo, é o que eu já vi inúmeros debates entre ateus e cristãos, né? Já vi uma quantidade enorme desses debates, e muitos desses debates são debates de alto nível, né? Que eu vi, né? Entre, por exemplo, Christopher Hitchens, Richard Dawkins versus pessoas com nível de educação altíssima que defendem o cristianismo. Então, eu não espero ver nesses debates algo acima do que eu já conheço, né? Então, chega a ser um pouco entedioso, um pouco chato, um pouco. Mas eu decidi fazer um react que, assim, pelo menos eu produzo alguma coisa e fica um pouco engraçado, né? Então, eu pensei, vou fazer um react que, pelo menos, eu não vejo nada de novo, né? Eu não acho, por exemplo, que se eu tivesse lá no debate seria diferente, né? Eu não acho, por exemplo, se você tivesse um debate seria diferente. Não, eu acho que seria a mesma coisa. Tem essa frase, né, que eu gosto muito de que essa frase, vamos dizer aqui, está dando um pico, né? Acho que está dando um pico. Depois eu vou ver se eu configuro um pouco melhor tentar achar algumas opções, mas geralmente tem essa frase que discutir com cristão é como jogar xadrez com pombo, né? O pombo caga na peça, joga as peças no chão, sai voando e dizendo que ganhou, ganhou, né? Não tem muito que a gente pode esperar de debate com cristãos, porque são dois universos diferentes, né? O pouco que eu vi até agora, e aí eu não vou reagir de uma só vez, eu vou reagir aos poucos, né, em pedaços, porque é um debate grande, né? Eu vou trazer para vocês a reação por partes, mas o pouco que eu pude ver até agora é o mesmo padrão, né? E quais são esses padrões que eu já vi até agora? Um padrão muito comum no cristianismo é você negar a história, né? Eles pegam geralmente um pedaço da história, né? Um pedacinho da história e usa aquele pedaço da história para poder defender. O John Lennox faz muito isso, né? O John Lennox é um professor de matemática da Oxford com um nível altíssimo de educação, acho que é doutor e tudo mais, professor, então alguém com nível altíssimo, ou seja, ele usa argumentações como ninguém jamais negou a existência de Jesus, o que é falso, né? O Richard Carrier tem uma lista no site dele com vários pesquisadores que negam a existência de Jesus histórico, né? Ele fala algumas coisas bizarras. Então, John Lennox é uma pessoa com nível altíssimo de educação. Então, não tem a ver com educação. Então, não adianta você pensar que uma pessoa com nível de educação maior, né, vai ser diferente. Não. Então, assim, o padrão histórico, já viu o padrão também de fazer afirmações que não têm nenhuma base na realidade, por exemplo, de que os textos, como se os textos fossem intocáveis, né? Nós vamos ver isso agora. Eu não assisti o debate inteiro, assisti só o início, né? Comecei a ficar entediado e pensei, vou fazer esse react, né? Mas vamos, melhor eu fazer começar de uma vez. Em cartório. A criação do universo é uma evidência. A Bíblia em si ela é um livro montado. Eu lá da época lá do Constantino. Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só terminar. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas para a gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas, fundamentos frágeis. Esse é apenas o início do vídeo, né? O início que eles colocaram, você já vê um padrão logo no início do vídeo, né? Um dos padrões nessas conversas cristãs, né, nesses debates cristãos, é que o ateu tem que explicar tudo. Se o ateu não explica tudo, logo o cristianismo está correto. O que é totalmente falso, né? Primeiro, que ateu não é cientista. Ateu não tem que ter obrigação de ficar explicando esse trabalho de cientistas, trabalho de físicos, trabalho de biólogos, né? Não existe isso. Isso é totalmente uma falácia de que o ateu é obrigado. Isso é uma coisa irrealista que joga acima do ateísmo, né? O ateu não é obrigado, né? A gente não é porque a gente não sabe
como algo funciona que a gente vai aceitar qualquer explicação. Tem essa frase que aparece no filme Big Short, né? O filme Big Short, ele conta a história do crash norte-americano, né? O que foi um colapso da economia americana. Aí logo no final do filme, eles falam exatamente isso, né? De que o que nos leva ao desastre, né, que foi o colapso norte-americano, não é aquilo que a gente não sabe, né, é aquilo que a gente sabe e acha que sabe, né, e tem certeza que sabe. Então, essa frase no final do filme, ela tenta nos alertar, né, de que o risco não está naquilo que a gente é ignorante, né, o risco está naquilo que a gente acha que sabe, né. E o cristianismo é isso, o cristianismo ele é tentar impor explicações, né, e chamar Deus da lacuna, né, que é quando a gente não sabe alguma coisa, o cristão tenta impor, né, as histórias. Não é porque a gente não sabe, por exemplo, como algo funciona, que a gente tem que aceitar explicações religiosas, né. Então, a ciência não funciona assim. Tem essa frase do Richard Feynman, né, que é um físico, criador do Nobel, ele falava o seguinte, que eu prefiro ter perguntas sem resposta do que respostas que não podem ser questionadas, né? Eu não sei se ele estava falando de religião, né? Não sei se basicamente a que ele se referia, mas o que ele dizia basicamente é isso, né? De que é, a gente pode ter respostas que não podem ser questionadas, que é o cristianismo, que é a religião, ou a gente pode ter respostas questões sem respostas, né? Então ele preferia a gente ter questão sem resposta, né? É melhor a gente ter o próprio Bert Russell já havia dito, né, que às vezes a gente tem que ter explicação para tudo. Isso é falta de criatividade. Nem tudo precisa de uma explicação. E a gente aprender a conviver com a ignorância, né, é muito melhor do que a gente tentar criar respostas, né, que não são. Que é basicamente isso. Então, que logo lá no resumo já aparece o padrão típico da apologética cristã, né? De que ela basicamente diz que o ateu tem que saber tudo, né? Se o ateu não sabe tudo, como consequência, o ateu tem que aceitar. Sobre essa justificativa, a gente tem que aceitar um punhado de bizarrice, né? É, o, o, é, por exemplo, a gente, com certeza você vai achar inúmeros exemplos bizarros, né? Especialmente em pseudociências, né? Por exemplo, a gente não sabe, por exemplo, como que certos comportamentos do cérebro humano funcionam. Por exemplo, por que que às vezes a gente lembra de forma aleatória algumas coisas, né? Algumas coisas, né? Vamos supor que você está ali de forma aleatória e você lembra de uma pessoa, por exemplo, né? Alguns, eu mesmo já fiz essa sugestão, mas é mais uma especulação minha, eu nunca publiquei isso, de que pode ser um efeito quântico, né? Que os cérebros estão conectados e como consequência, quando você sonha com alguém, que já aconteceu comigo, aquela pessoa está pensando em você, né? Eu já fiz essas teorias malucas, mas como eu mesmo não publiquei, é porque não tem pé nem assim, se eu não consigo provar, não é porque algo não tem explicação, não quer necessariamente que a minha teoria maluca vai explicar aquilo, né? Eu também consigo criar teorias malucas, já criei várias teorias malucas, né? Eu já ouvi até pessoas, né, inclusive cristãos, próximos, né, que acreditam nessas teorias malucas, né, de que basicamente eles dizem da seguinte forma: ó, a física quântica diz que nós estamos todos conectados, né, através de partículas de elétrons. Então, como consequência, um cérebro conecta o outro, né? Eu já ouvi cristãos falando isso. Eu já pensei nisso também, só não publiquei. Então, meu ponto é, o fato da gente não saber algo não significa que a resposta que as pessoas aceitam em geral é a mais correta, né? Não necessariamente. Então, a ignorância é melhor do que algo que é aceito simplesmente por consenso, né? É, o fato de várias pessoas acreditar em algo não torna a verdade. Então, aqui no início já aparece um primeiro padrão típico do cristianismo, né? Que é a ideia de que o ateu tem que ter explicação para tudo, né? Lembrando, ateu não é cientista, né? O ateu não precisa explicar tudo, né? É, e muito do que o ateu não sabe explicar não tem resposta mesmo, né? Então já o primeiro padrão já apareceu. Novamente, eu não vou reagir de uma só vez, eu vou reagir por partes, né? Você tem a sua verdade e nós temos as nossas. Isso tem a ver com a origem do universo. Olá, pessoal. Eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado. Estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Tudo bom? O seu nome é? Beto.
Prazer, Beto. Mas é. Passos. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa e as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma, né? Eu acho que falta provas palpáveis para a gente poder dizer. Então, exatamente. Esse rapaz, eu vi alguns comentários negativos, né, de que as pessoas perguntando na internet aonde que eles arrumaram aqueles ateus. Mas ele tá certo, né? A pergunta, eles têm que atacar pela ceticismo. Se tem uma coisa que todo ateu tem, né, e todo ateu é uma arma extremamente poderosa, é o ceticismo, né? Ceticismo é isso, é você não aceitar algo como verdade, né? E aqui o rapaz ele apontou o dedo na ferida, né? Porque sobre essa argumentação de que a Bíblia o Harry Potter, né? Se você pegar, inclusive tem vários grupos evangélicos que têm problemas com Harry Potter, né? Porque Harry Potter é um livro de magia, bem escrito, né? Então, ou seja, você pode, se por exemplo a humanidade entrar em colapso, por exemplo, né? A gente perder tudo, entrar em colapso, e de alguma forma alguma cópia do Harry Potter foi preservada, é difícil diferenciar se Harry Potter aconteceu ou não. As pessoas podem argumentar que Harry Potter seria a última cópia de um povo que se perdeu, que sabia fazer magia. Não teria como diferenciar o Harry Potter da realidade, né? Então, ele está na direção certa, né? Apesar de que as pessoas aparentemente não gostaram, mas em geral, né? Mas eu acho que está na direção certa. Que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Eu posso lhe apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura. Aqui ele já começa a viajar na maionese, né? Você vê esse rapaz começa a viajar na maionese. Depois eu vou ver se eu tento achar outras configurações melhores, porque eu acho que está dando umas travadas, né? Tá exigindo muito do computador. Mas aqui eu já começo a viajar na maionese, né? Primeiro que todos os documentos sobre o cristianismo foram escritos por cristãos. Eram pessoas que já eram crentes, né? Os documentos que vieram a posteriori eram baseados nos próprios documentos cristãos. É fato que depois que o cristianismo ganhou força, né, ficou forte, passaram a haver documentos que não eram de cristãos. Mas esses documentos eram escritos por cristãos, já eram crentes, né? E eles comentam, ele vai comentando aqui, essas pessoas não eram historiadores, né? Não eram pessoas que eram independentes do cristianismo, eram todas enfiadas no cristianismo, né? Paulo não era filósofo, né? Isso é conversa fiada. Tem documentos falsificados de que supostamente o filósofo Sêneca teria pedido conselhos a Paulo, né? Hoje, muitos historiadores e pensadores já aceitam que isso foi uma tentativa de fazer com que Paulo fosse filósofo, né? Então, existem algumas especulações de que os cristãos tentaram fazer com que Jesus fosse uma espécie de filósofo dos judeus, e Paulo não era filósofo no sentido grego, né? Isso, na verdade, é uma afirmação perigosa. Paulo era claramente uma pessoa que tinha forte envolvimento com o cristianismo, e dizer que Paulo era filósofo, né? Isso já é demais, né? Já é esticar a corda, né? Fora do cristianismo, ninguém leva Paulo a sério, né? Ele é específico do cristianismo, né? Ele não é uma pessoa. Para você dizer que uma pessoa é um filósofo, você tem que mostrar que essa pessoa teve contribuições que não foram religiosas, né? Não há qualquer contribuição de Paulo que não seja a Bíblia ou as cartas de Paulo, que posteriormente deu origem aos evangelhos. Então já é a primeira viagem na maionese que esse cara deu. Como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não é só isso. Um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz
Aqui de novo ele começa a viajar na maionese, né? Eu sugiro que vocês vejam o filósofo Richard Carrer, porque ele é mais público, ele é um pouco mais conhecido, mas existem inúmeras formas de você verificar esse documento. Por exemplo, o Richard Carrer, ele tem inúmeras apresentações que ele vai tentando comparar, né? Primeiro que a veracidade desses documentos são duvidosas, né? A gente não sabe exatamente, existem dúvidas se os documentos são de Paulo mesmo. Tem até pessoas questionando se Paulo existiu de verdade, mas, por exemplo, uma forma de você comparar a veracidade dos documentos é você comparar o que os documentos falam versus o que as pessoas escreveram na época, né? Por exemplo, que Paulo comenta de um exército que veio buscar ele, né? Supostamente, né, um exército veio buscar ele por causa da pregação, coisa e tal, né? Só que ninguém registrou isso, né? É extremamente bizarro que o Império Romano ia mover um exército inteiro para poder buscar uma única pessoa que estava incomodando o Império Romano e jamais registrou isso, né? Não há qualquer registro fora do cristianismo desse exército, e não somente Paulo, né? Pedro também, que supostamente foi preso, não há qualquer registro de que ele foi preso. Então, você vê que ele fala que é verificável, os historiadores discordam, né? O Richard Carroll é um exemplo clássico, que é um mais cético, né? Não tem como verificar as afirmações cristãs, né? São poucas afirmações que você consegue verificar. Então, em geral, as prisões, os julgamentos, né? Por exemplo, a Bíblia é cheia de julgamentos dos cristãos que não batem com a realidade, né? Se não me engano, Pedro foi preso 4 vezes, né? Os crimes que ele foi preso era gravíssimo para a época, né? Por exemplo, na época os cristãos, o Império Romano, ele não, ele era um crime gravíssimo se você ameaçasse o império, né? Supostamente os cristãos saíam dizendo que havia um rei, o rei dos reis, né, que seria Jesus Cristo, né? Isso era muito sério para a época, né? Por isso que era traz isso de forma bem didática, né? É extremamente bizarro você pensar que ele seria preso, né? Seria preso e supostamente não aconteceria nada. Então, isso é muito bizarro essa afirmação.